Como lucrar com arrematação financiada? Muita gente está fazendo dinheiro com esse tipo de arrematação. A pessoa não tem dinheiro à vista para comprar um imóvel em leilão, então o que ela faz? Ela compra o imóvel financiado através de crédito imobiliário. Você vai ver que nos leilões extrajudiciais, que são os leilões feitos por bancos, tipo a Caixa, Banco do Brasil, o Itaú, Bradesco, Banco Inter, vários outros bancos, sempre, na maioria dos casos, em pelo menos 95% dos casos, existe a possibilidade de você financiar o imóvel que você arrematar. Logicamente que a preferência nos leilões é para quem paga à vista, mas existe tantos leilões todos os dias que, se você participar dos leilões daqueles imóveis que você fez uma análise de mercado, fez uma análise da documentação, viu que tá tudo ok, de acordo com o que eu ensino dentro do método Análise Pro, mesmo você não sendo um especialista, você vai arrematar o imóvel com total segurança e muito lucro também, sem precisar tirar um dinheiro do bolso à vista, tá? Agora, cada imóvel, cada banco tem uma forma de financiar. Como é que você vai saber isso? Olhando o edital do leilão. Então a primeira coisa que você verifica é o edital. Quais são as condições que estão lá no edital? Ou seja, no caso de financiamento, quais são aí os requisitos, né, as exigências para você comprar um imóvel em leilão de forma financiada, tá? E pode vender? Sim, você consegue vender o imóvel mesmo financiado. Tem gente que só vive disso, só ganha dinheiro dessa forma, a pessoa só compra imóveis financiados. Então, se você tendo os leilões, você vai acompanhar pelos leiloeiros, verificar aqueles imóveis, aqueles leilões, né, onde os imóveis podem ser financiados, mesmo também em venda online, em venda direta, além dos leilões. Então tem muitas possibilidades aí, muitas oportunidades. Você vai então seguir ali os requisitos. Você vai ter tipo um crédito pré-aprovado. Então quando você for para o leilão, você já tem um crédito pré-aprovado. Então se você arrematar, depois é só regularizar, documentar da forma que você, antes do leilão, né, já teve lá as condições aprovadas pelo banco. Então isso te dá assim, condições, de repente, de arrematar até mais de um imóvel, né, participar de alguns leilões, dependendo aí a sua ficha, né, vamos dizer, o que o banco vai liberar para você de crédito. De repente você tem um crédito aí de 200 mil, você pode arrematar, por exemplo, 2 imóveis, tá? 2 imóveis, dois de 100 mil, que valem, por exemplo, 180, 190, 200 mil reais cada um, por exemplo. Então você quase que dobra aí o seu capital em cima disso. Porém, no caso do financiamento, você pode vender o imóvel durante o financiamento. Isso é muito comum. Então eu já vi pessoas, por exemplo, que compram o imóvel, né, e arrematam depois de um mês, né, 2 meses já está vendendo o imóvel. Tá? Depois que regularizou tudo. Então, por quê? Porque é muito comum. Outros bancos, né, onde o comprador vai querer pegar um financiamento para comprar o seu imóvel, o que acontece? Aquele banco do comprador quita esse financiamento do banco onde você comprou o imóvel e financia para aquela outra pessoa. Isso é muito comum de acontecer. Então você vende o imóvel antes mesmo, logicamente, de ficar pagando parcelas. E tem às vezes financiamento que tem uma carência para pagamento da primeira parcela, né, de um tempo que de repente durante esse tempo você já vende o imóvel. Então, por exemplo, o feirão da Caixa, né? A Caixa criou esse tal de feirão aí com 6 meses de carência para pagar a primeira parcela e sem entrada. Então, durante esse tempo você vende o imóvel, ok? Para pessoas que vão financiar, fazer um novo financiamento. Ou seja, vai quitar o seu financiamento e assumir um novo financiamento. Isso é totalmente possível, muito comum de acontecer e acontece todos os dias. Então, se você não tem, de repente, um bom capital, ainda que tenha um bom capital, mas você quer ampliar isso, você pode adotar essa estratégia também de comprar imóveis financiados, arrematar imóveis financiados nos leilões extrajudiciais, né, e vender, né, tão logo ele esteja regularizado ali, ok? Isso é totalmente possível, muita gente fazendo isso daí. Agora, existe também a possibilidade nos leilões judiciais. Nos leilões judiciais, não é que será um financiamento, a gente chama de parcelamento. Só que nesse caso, um parcelamento judicial, você tem que ter 25% do valor, né, do lance de entrada. Depois você pode parcelar em 30 vezes. Aí a pessoa me pergunta, mas será que eu vou conseguir vender esse imóvel que eu arrematei judicialmente? Porque quando você faz esse parcelamento judicial, o imóvel que você arrematou fica como garantia da operação.
É uma hipoteca, né? Que ela fica hipotecado na operação. Se você não pagar, aquele imóvel vai ser vendido para pagar as parcelas, ok? Então, mas você pode, a lei não proíbe você de vender. Nesse caso, poderia, né, entendo dessa forma, fazer um acordo nos autos do processo, né? Ou seja, uma transferência, alguém assumindo aquele parcelamento. Você negocia com a pessoa, né? E depois entra com uma petição pedindo homologação para o juiz da venda, né, da transferência daquele financiamento, né, daquele parcelamento para uma outra pessoa. Ok? Então, você pode fazer isso, né? Ou seja, não é uma coisa comum, as pessoas desconhecem, tá? Mas aquilo que não é proibido é permitido. Então, a lei não diz que você não possa, né, não pode transferir um imóvel parcelado, né, que você arrematou judicialmente. Então, nesse caso, você teria que ter 25%, mas se você tem algum capital, imagina, você pega só 25% de cada, né, lance que você faz de cada arrematação, você pode arrematar vários imóveis e colocar esses imóveis como garantia do parcelamento em 30 vezes e vender o imóvel antes mesmo do pagamento aí, né, da primeira, da segunda ou terceira parcela. Ok? Então tudo é possível. Se você é um negociador, você não precisa ser um investidor profissional, você só precisa ter conhecimento das possibilidades e fazer aquilo que a maioria não faz. A maioria não faz isso porque é por falta de conhecimento. Então por isso que é interessante. Se isso você verificar, ver, nossa, isso aqui é interessante, eu acho que eu vou entrar nesse tipo de negócio. Então eu recomendo fortemente que você conheça o método Análise Pro. É o meu treinamento onde eu ensino você a fazer essas coisas. Além da gente poder conversar diretamente, né? Os meus alunos, quando querem, marcam e a gente conversa e monta a estratégia de acordo com com o seu perfil, com aquilo que você está buscando. Então, assim, muitos alunos vêm me perguntar: o que você acha disso? Como é que uma estratégia interessante? A gente troca muita ideia. Então, o que acontece? A gente troca muitas ideias porque cada um tem uma situação diferente do outro. Então, para esse investidor, para essa pessoa, é uma estratégia, para o outro é uma outra estratégia. Tem gente que quer locar o imóvel, tem gente que quer vender o imóvel, tem gente que já tem um bom patrimônio e agora só quer, né, colocar esse patrimônio para render. Outros têm pouco patrimônio, então não é a hora de renda, né? De colocar o imóvel para fazer renda, mas fazer ganho de capital. Comprar, vender, comprar, vender, comprar e vender e aumentar essa velocidade. Quanto mais velocidade você tem, né, em comprar e vender, mais rápido você cresce o seu capital. Isso que é importante. Então existe uma infinidade de estratégias. Nesses mais de 20 anos meus aí atuando com leilões de imóveis, eu já vi de tudo. Eu também faço investimentos, então eu tenho olhar também como investidor e como advogado especialista há mais de 20 anos nesse tipo de negócio que são os leilões de imóveis, que é uma ótima, tá? Porque assim, eu sempre falo isso. Leilão de imóveis, ele tem a segurança das aplicações bancárias e o alto lucro do mercado de ações. A diferença é que você não vai ter aquela rentabilidade pequenininha que tem as aplicações bancárias, né? E você não vai ter o risco enorme que tem no mercado financeiro, né? No mercado de ações. Então você tem o alto lucro do mercado de ações e tem a segurança das aplicações bancárias. Para ser bem sincero, uma segurança maior e um lucro maior também, né? Porque você está trabalhando bem de raiz e você tem condição de comprar imóveis, né, por metade do valor, às vezes 40% do valor. Se você for, por exemplo, na Justiça do Trabalho, tem casos lá de 20%, de 30%. É estar de olho em todas as oportunidades. Estar no lugar certo, na hora certa. Comprar o imóvel certo pelo valor certo. E eu explico exatamente como eu faço isso, como muitos investidores meus também fazem, como vários alunos também fazem, e você vai também participar de um grupo, né, de pessoas que compram imóveis, né, estão todo dia aí no mercado comprando imóveis, né, trocar experiências. Isso vai te ajudar bastante, ok? Então, se você tiver interesse, você vai clicar em algum botão aqui abaixo desse vídeo e você vai ser direcionado para uma página onde você vai entender como funciona o método Análise Pro. Eu recomendo fortemente que você faça isso para você não ter que comprar duas vezes. Porque o que eu tenho observado é que a pessoa compra um outro curso, né? Tem muita gente aí vendendo cursinho e não tem experiência nenhuma. Aí a pessoa compra lá, depois vem comprar aqui de novo porque viu que a diferença é enorme, tá ok? Então conheça primeiro quem é quem, a experiência que cada um tem. Conheça aí, vai lá no meu canal, o canal do YouTube, vê o meu Instagram, vê as minhas páginas, entenda quem eu sou primeiro, quem são os outros, e depois você decida quem é o melhor mentor para você, para te ajudar
a ter sucesso com imóveis, tá? Com leilão de imóveis. Então, arrematação financiada, você tanto no leilão judicial quanto no leilão extrajudicial, você tem essa possibilidade. No judicial a gente chama de arrematação parcelada. No extrajudicial é sim uma arrematação financiada que os bancos vão te dar o crédito para isso, né? Lógico que você tem que passar lá pela aprovação e os requisitos que o banco exige, cada banco tem lá os seus requisitos. Mas você consegue vender tanto num quanto no outro durante, né, esse parcelamento ou financiamento, você vende o imóvel. Né? Então o importante é fazer o quê? Ganho de capital numa velocidade cada vez maior, ok? Oportunidades tem um monte aí. Existe concorrência, sempre vai existir algum grau de concorrência, mas dentro do método você vai aprender também como é que você evita a alta concorrência, né? Como é que você potencializa aí essas participações suas em leilões, a busca por boas oportunidades, tá bom? Mas vale muito a pena porque o lucro é enorme quando você acerta a mão, ok? Bom, se você precisar de ajuda, deixa aqui as suas perguntas, suas dúvidas e no momento oportuno que eu puder eu vou estar respondendo para você, ok? Aproveita para me seguir aqui também no canal do YouTube, segue lá no Instagram, tá? No Facebook, e aí você vai ficar sabendo aí de novos vídeos que eu vou estar gravando, te dando dicas de como fazer dinheiro com leilão de imóveis com total segurança, sem precisar ser um especialista, não precisa ser advogado para isso. Você só precisa entender como fazer uma análise de mercado, uma análise da documentação, tá? E saber os procedimentos e qual estratégia aplicar, qual checklist usar, né? Como usar todas as possibilidades da lei para lucrar com leilão de imóveis. A gente se vê no próximo vídeo.